que a transformação social vai acontecer sem a nossa participação, e com isso nós vamos continuando na favela, nós vamos continuando sendo massacrados, sendo exterminados, sendo aprisionados, porque exatamente essa palestra serve para justamente isso, mostrar a minha opinião justamente sobre o que acontece hoje no Brasil. Quando eu escrevi o livro, a minha intenção, em primeiro lugar, claro que era desmistificar o rap gangsta terrorista, porque quando você fala sobre violência, você é taxado de mais violento do que o cara que pratica a própria violência. Então, quando eu resolvi escrever o livro, seguindo o conselho de um parceiro meu, eu quis fazer uma analogia do nosso país pacífico com as guerras que acontecem ao redor do mundo. Porque quando você fala de 50 mil mortos, você está falando de um massacre que em qualquer país em guerra é muito menor. O que acontece é que foi naturalizado para nós, que nós acreditamos realmente que é uma cifra comum da segurança pública, é algo comum num país grande como o Brasil. No Afeganistão, por exemplo, seria um motivo de choque, entendeu? Na Síria seria motivo de choque. Em qualquer país palestino em conflito, seria motivo de choque. Então, quando eu fiz essa analogia, foi justamente para que o cara da periferia acordasse, para que o cara da periferia entendesse que ele vive sim numa guerra, que para ele não houve 3 de maio, não houve libertação, que a capitania foi hereditária, a Casa Grande foi hereditária, mas a senzala também foi. E não vai ter nenhum tipo de libertação se você não quiser se livrar das algemas. Eu sempre falo que o maior aprisionamento que nós temos, a maior escravidão que nós temos, é a escravidão da mente. Enquanto você não enxerga o inimigo, enquanto você não enxerga a estratégia dele, a maquinação política dele social, para te manter em silêncio no gueto, não existe nenhum tipo de mudança. Muita gente acha que o que te mudou foi o acesso à música, e é bem ao contrário. O que muda você é o acesso à informação, ao conhecimento. Porque quanto mais você se informa, mais você enxerga essa guerra que não é declarada. E ela não precisa ser declarada, ela só precisa ser atuante. O inimigo precisa de você armado, porque você armado enriquece a indústria do medo. Não tem como vender seguro de vida, não tem como vender segurança patrimonial, residencial, não tem como vender blindagem se o moleque negro da periferia não tiver armado. Não tem como vender voto se não tiver o que prometer, sem a tragédia social. Não tem o que fazer. Então é necessário que você esteja lá no morro, que você esteja na periferia, armado, violento. É necessário dar lucro para ele. Dar ibope para o telejornal, vende revista, só não traz lucro para nós. Para nós só reforça o estereótipo. Só reforça o estereótipo daquilo que ele quer. Do povo fracassado, do povo que não pode, do povo que não reage. E é bem diferente. Em cada periferia que eu vou, eu vejo o que eu estou vendo aqui agora. Todo mundo tem potencial. O diferencial é que o playboy vive dentro de uma rede de privilégio. Nós somos sabotados o tempo todo. E eu falo com conhecimento de causa porque o que me salvou foi o rap. Foi o rap, porque senão eu estava no crime, eu cometia crime, eu usava droga. O que eu era? Um reflexo da minha atmosfera. O que a sociedade me oferecia? A criminalidade 24 horas por dia. Até minha infância, até minha adolescência, eu nunca tinha visto uma pessoa ascender socialmente que não fosse através do crime. Todos os caras que eu via que tinham um carro, que tinham uma roupa, que podiam comer, eles estavam no crime. E eu queria ser igual. Queria ser igual, até que com a informação, com o rap, eu fui entendendo que não era o caminho. Só que hoje na periferia tem um monte que está assim. Tem um monte que está assim e não vai se libertar, porque está distante da informação. A educação é justamente para te manter alienado. Para você olhar para a televisão, por mais racista que ela seja, e achar que é entretenimento. Para você olhar para o político, por mais genocida que ele seja, e achar que é um homem te representando, cuidando dos seus interesses. Na verdade, ele não cuida dos seus interesses. Ele trabalha para a petrolífera, para a empreiteira, ele trabalha para o empresário da comunicação, da religião, ele trabalha para o financiador da campanha dele. Então, se a gente não pensar em política, em ocupação real, e quando eu falo de ocupação, não é cota de 6%, não é 90%, é uma representação relativa à nossa quantidade como população. Ontem mesmo me perguntaram, mas e aí? Vamos montar um partido político? Eu falei, não, os partidos estão aí. Nós temos que tomar os partidos políticos. Se o partido político quer o nosso voto, a gente tem que estar lá. Você não tem que ser representado porque ele não pisou na periferia. Por que aquele que nunca pisou na periferia vai atender seus interesses? Ele sabe mandar a polícia matar, mas ele não sabe o que é passar fome. Ele nunca pisou na periferia. O homem preparado para te representar é o homem que vem da periferia. Isso para mim é fato.
Entendeu? Não adianta o teórico, não adianta quem leu a respeito. Entendeu? Você não tem que ler a respeito. Você tem que viver na periferia. Você tem que estar do outro lado para representar. Não adianta a gente imaginar que essa é a solução. Porque se é uma representação autêntica, não tem jeito. E a gente sempre acredita no inimigo, a gente acredita que realmente o subemprego é o nosso lugar, a submoradia, a penitenciária, o reformatório, o cemitério. Não, mano, não é o nosso lugar. Isso é uma obra do governo, é a estratégia do governo. Nesse exato momento, o governo tem os deles na periferia, justamente captando a informação para saber o que você quer, o que tem que ser prometido. Ah, vamos prometer moradia, que o voto vem. Vamos prometer segurança. Vamos mostrar para eles quem é o inimigo. Porque é natural, a gente aceita. Quem é o inimigo da periferia? Ah, o moleque de revólver. Não é o branco politizado, não é o cara que coloca a gente na periferia, não é o cara que massacra, não. É o moleque da periferia. E a gente segue a doutrina. Ele manda, a gente imita. Se ele mandar ver o Big Brother, a gente assiste. Se ele mandar espancar o menino, prender ele num poste com uma trava de bicicleta, a gente prende. Se ele mandar linchar, a gente lincha, filma e põe no YouTube. E ainda coloca os comentários embaixo, é isso mesmo, tem que morrer, e etc. Entendeu? O primeiro a gritar lincha é o cara da favela. Por quê? Porque ele não tem senso de união. Ele devia imitar o boy, sim, porque o boy tem senso de união. Se você matar um aqui em Pelotas, o cara de São Paulo para paulista. Se você matar um favelado aqui em Pelotas, o cara de São Paulo bate palma. Ele vai falar, não, tá certo, é ladrão. Eu trabalhei, por que ele não podia trabalhar? Só que é o contrário, mano. Você tem uma sociedade de consumo que te pede 24 horas por dia para consumir. Entendeu? O moleque que está preso, ele queria ter um tênis de 1000, ele queria ter um celular, ele queria ter um iPod, entendeu? Ele queria ter o que está na moda. E quem inventa a moda? Quem que é a sociedade de consumo? 40% sociedade de consumo, 90% miséria, 90% é os que estão na cadeia por causa do Playboy. Entendeu? Então o nosso inimigo é esse. Esse é o nosso maior inimigo. E se você não enxerga a guerra, não enxerga o inimigo, não adianta a gente se encontrar, não adianta a gente ter palestra e escrever rap. Entendeu? A mudança só ocorre quando você realmente enxerga o inimigo e odeia ele como ele te odeia. Ah, mas você está falando de ódio? Pega os índices de guerra, mano, é a prova do ódio dele. Entendeu? O massacre dele é a prova do ódio. A rua que não tem o nome do que verdadeiramente lutou pela favela, que verdadeiramente construiu o país, é prova de crime. Em São Paulo tem um monte de prova de crime, Avenida dos Bandeirantes, estátua de Bandeirantes, estátua de descobridor do Brasil, mas não tem do real homem que construiu o país. Entendeu? Hoje você tem uma escola que embranquece a sua mentalidade. Você é embranquecido 24 horas por dia. Você tem uma televisão nórdica que nós ainda damos audiência. E nós achamos que isso é paz. Venderam pra gente que pacificação é pacificação de metralhadora. Insultam nossa inteligência 24 horas por dia. Tem uma Copa do Mundo onde eles estão massacrando nossa gente nesse exato momento para que no circuito onde o gringo vai passar não tenha favelado. Essa é a pacificação. Na minha opinião, a pacificação é feita através de educação. Lá do Estado é através da morte. Através da morte de quem? Nossa morte. Toda vez que eu fui numa delegacia, toda vez que eu fiz uma palestra em penitenciária, eu ainda chego, até na Fundação Casa eu sempre faço uma introdução assim, ó. Assistiu da Atena ontem o Marcelo Rezende, ele falou bastante sobre monstro. Aí eu vim procurando, cadê o monstro? É você, moleque? Eu não. Falei, pô, cadê o monstro? Não tem monstro, mano. Tem a nossa gente lá. A nossa gente sendo massacrada, aqueles que não tiveram oportunidade, aqueles que a gente compra realmente como nosso inimigo, aqueles que, se a gente fizer uma análise, não representam 1% do estrago de um político. Aquele moleque de pistola, tranquilamente, dificilmente vai atravessar seu caminho. Agora a política atravessa 24 horas por dia. 24 horas por dia. Se você está na favela é por causa da política. Se você está com fome, subnutrido, é política. Respiramos política 24 horas por dia. E é a política que coloca a Cracolândia lá. Ela faz a Cracolândia por quê? Porque ela quer você muito louco. Você tem que estar muito louco. Você não tem que saber o que é política. Você não tem que sentar na mesa de decisão. Você não tem que estar num partido político. Você tem que imaginar que política não é coisa de pobre. Não é coisa de favelado. Política é coisa de boy. E realmente no Brasil, infelizmente, é. Só que não interfere apenas na vida do boy. Interfere positivamente para eles. Mas para nós, em resumo, é massacre. Para nós, em resumo, é massacre. Então, quando eu falo de ocupação, eu estou falando dessa mudança, que nós somos capazes sim. Nós somos capazes. É só acreditar realmente que a gente pode. A mente que pode montar uma biqueira pode montar sigla política. Aquele que administra um negócio legal pode administrar um negócio lícito.
O que nós não podemos fazer é continuar sendo a vítima, continuar de mente engessada da maneira que o sistema quer. Porque ele lavou nosso cérebro realmente. A televisão lava 24 horas por dia. Não tem nem 2 semanas, tinha uma matéria do Fantástico, onde 94% dos favelados são felizes. 94% dos favelados são classe média baixa. A classe média que passa fome. A única classe média do mundo que a polícia massacra se for negro, que a polícia massacra se estiver na periferia, a única classe média do mundo de R$141. Porque pela medição de pobreza, quem tem R$70 per capita é um indigente, 140 é pobre, 148 é classe média. E nós estamos ali abraçando o governo o tempo todo. O tempo todo ele vai fazendo a propaganda dele, o ProUni, o Mais Médico, o Bolsa Família, e a gente se contenta. O que a gente não entende é que no Bolsa Família, ele dá o Bolsa Família para você porque justamente ele não te deu salário constitucional. O Mais Médico é porque não tem ninguém que quer trabalhar onde não tem, a saúde é falida, fracassada. Entendeu? Eu queria ser médico. Eu fui sabotado. Ele rouba o seu cargo, dá para um outro cara do exterior, justamente para apoiar uma ditadura, certo? Para comprar uma mão de obra, porque ninguém quer ir trabalhar no Nordeste, ninguém quer ir trabalhar num lugar onde a saúde é fracassada. Entendeu? Então nós só vamos abraçando ilusão, e nós nos transformamos no que somos hoje. A massa de manobra que o governo faz o que quer. O governo faz o que quer e se quiser também fala, eles são felizes. Nós não somos pacíficos não, mano. É só pegar o que a gente faz na periferia. Deixa o mano da mancada na periferia para você ver como a gente cobra. Eu sou de São Paulo, eu sei como que é. Na favela lá dá uma mancada para você ver. Só que o político pode pular o palanque dele. Ele pode chegar na favela, prometer, não cumprir a palavra dele e passa batido. Ele coloca o banner dele. O cara que vem de um bairro onde eu não posso entrar. Se eu entrar com esse camisão, do jeito que eu tô aqui de trança, já era, a polícia chega em 5 minutos. E não é mentira. Uma vez eu estava procurando, ia fazer uma foto, eu não lembro qual CD que era. Eu ia fazer uma foto de uma mansão. 5 minutos eu ainda estou sendo generoso. Eu acho que em 4 minutos já estava tudo de cara no chão. E assim é, você só pode entrar no bairro de alto padrão para lavar o chão. Entendeu? Não que lavar o chão seja algo indigno. Só é indigno quando você não escolheu. Entendeu? Se eu quisesse lá, se fosse a minha vocação, eu escolhi, estudei, firmeza. Mas não, você é obrigado a fazer isso. Então nós vivemos um racismo que não é velado. A abordagem televisiva é preconceituosa. E nós temos um massacre onde o homem negro é o principal alvo. E a gente aceita. Quando eu falo que a gente aceita, é a falta de reação. É a falta de reação. Porque se você não se manifestar, se você não bater de frente com o inimigo, você está só incentivando. Quanto mais você fica em silêncio, mais ele vai te bater, mais ele vai atirar. Entendeu? Hoje no Brasil você tem uma política de extermínio. É só vocês entrar na internet, qualquer site desses bizarros, vocês vão ver o que acontece. Os caras até empilham corpos numa gaveta do rabecão. Que lugar do mundo você tem isso? É só no Brasil Pacífico. Entendeu? Empilha corpos de pessoas no rabecão. A nossa mortalidade aqui é algo fenomenal. Até porque pelo índice, porque pelo aquilo que a gente paga de imposto, pelo tamanho do país, pela sexta economia do mundo, entendeu? Jamais poderia acontecer e nós não podemos ficar com a culpa. Isso, o Rep sempre falou disso, sobre não ter fábrica de arma na periferia, sobre não ter plantação de drogas, e é verdade, isso não existe. Então a culpa não é nossa. Essa sociedade militarizada, do latrocínio, do sequestro, do tiroteio, do assassinato, isso é criado pelo opressor, entendeu? Para ele vale a pena. A margem de prejuízo é muito pequena. Pega lá quantos favelados morrem para morrer um playboy. Tem um latrocínio. Lógico, vai ter estardalhaço, todo mundo vai falar a respeito. Mas para morrer para ter um sequestro relâmpago, morreu 5, 6 mil na periferia. E ninguém noticiou, ninguém se comoveu, não teve passeata. E aí quando o cara da periferia queimar um ônibus, ele é um vândalo. E aí o próprio cara da periferia que vai estar ali no trânsito vai falar, caralho, esse cara tá fazendo maior trânsito aí. Meu patrão, coitado, vai ficar sem eu hoje lá. Entendeu? Então falta essa unidade. Enquanto a gente não se enxergar como povo, enquanto a gente não falar, quero mudar, cansei de ser escravo, não tem libertação. Não precisa nem ouvir o Eduardo, não precisa nem seguir o que eu estou falando, você nem lê o livro. Faz os comparativos, vê como a gente ascendeu socialmente.
Olha para a periferia, vê quando saíram da miséria. Eu mesmo lá em São Paulo, as favelas que estavam lá, antes do governo de esquerda, continua tudo lá. Tudo bem, agora nós é classe média, tem um celular, não sabe mexer nos aplicativos, firmeza nós tem um tênis de barão, tem um carro, um som muito louco, só que não tem educação. A favela continua lá. Vai lá, pega o bairro de vocês e vê como a polícia chega lá. Então não teve mudança nenhuma. Não teve mudança nenhuma. Entendeu? Então está na hora de ter essa mudança. Para ter essa mudança é isso, é conhecimento, é buscar a invasão completa, é ter representação de 90% em qualquer setor. Eu já assisti um monte de julgamento. Sem um favelado lá atuando, é um massacre, é a materialização do massacre. Entendeu? O promotor agindo junto com o magistrado. É a política seletiva, é a justiça seletiva. Entendeu? Parcial sim, só condena a gente, só prende a gente, só mata a gente. Entendeu? Se a gente não estiver lá, continua assim. Por que no hospital um favelado chega e morre? Porque não tem favelado lá. O médico não é da favela. Então por que ele vai ter aquele sentimento humano? Não. Eu falo, para mim é um pedaço de gente, aí já era. É uma sub-raça. Porque esse é o contato que ele sempre teve com a gente. O contato que o opressor tem com a gente é o contato do empregador e empregado. Para ele, mano, você não é ninguém, é sub-raça, sub-humano. É uma engrenagem da linha de produção. Se morrer, te troca. Ah, ficou doente, firmeza, tem um montão querendo sua vaga. E aí eu vou te pagar aquele salário especial. Aquele salário que vai te fazer voltar a vida inteira e você nunca vai ascender socialmente. Se você tiver uma casa, vai ser muito, viu? E no final da vida. Então isso me cansou, mano. Eu assisti a isso 24 horas por dia. Eu falei, não, tá na hora de fazer esse comparativo. Tá na hora de ter uma favela realmente conformada, revoltada. Não tem como, você tá em guerra. Como que você vai ficar feliz? É só a gente fazer uma analogia com o Vietnã. Imagina você no Vietnã, feliz da vida, falando de futebol dos Estados Unidos metendo bomba. É o que nós estamos, mano. Você tá numa guerra. Entendeu? A sua vida depende da sorte. Dependendo daquilo que você estiver vestindo, da quantidade de melanina que você tiver, você vira uma esquina, tromba uma viatura, você está morto, mano. Então você não é pacífico, você não tem direito social, civil, direitos humanos. O único código, o único texto que funciona para você é o Código Penal. O único poder que estatal que você tem acesso, poder judiciário. Quando você está lá de calça bege, algemado com a mão para trás. Entendeu? O único contato que nós temos com o Estado é através da polícia. Quando a polícia, os caras vão e falam, porra, cuidado que eles vão descer para reabrir o que é deles por direito. Cuidado, então tem que manter silenciado. É a política da escravidão, extermínio e massacre. Entendeu? É a política do silenciamento. Você tem que ficar lá na periferia, silenciado, quietinho, com fome, certo? Se você tentar reabrir o que é seu por direito, os caras vão te matar e ainda vão colocar você ali como o causador de todos os problemas sociais. E é mentira, mano. É mentira. E eu sempre falo para os manos, até os mais jovens, porque normalmente o cara um pouco de mais idade ele tem experiência. A última coisa que você tem que fazer é pro crime. A última coisa que você tem que fazer é justamente dar para o sistema aquilo que ele quer. Quando eu falo de apelo à consciência, eu estou aqui justamente resumindo para você, mano, o sistema já está triturando a gente, você ainda vai fumar o cigarro dele, você ainda vai beber a bebida dele, vai pegar na metralhadora dele, vai fazer justamente o que ele quer. Vai ser a massa de manobra que traz o lucro, porque revolução é isso, mano. Revolução é mudança comportamental, é mudar a mente. Eu mesmo não bebo, não fumo, não uso droga, porque eu não quero inimigo feliz. Isso é autorrespeito, entendeu? A gente tem que se respeitar. A gente tem que entender que ele sempre está rindo, sempre está lucrando, entendeu? Então você não pode agir contra você. Ele já está ali, ó, montando um massacre, e você está ali acreditando que está tudo bem, e fuma a droga dele, bebe a bebida dele, acredita realmente que a ascensão social está longe da educação, acredita que realmente política é coisa de boy, o ensino superior é coisa de boy, e você vai abrindo mão de tudo isso. E toda vez que você abre mão, ele não só sorri, como ele manda você para o IML. Entendeu? Porque a política dele é simples. Ele precisa desse país violento, corrupto, até porque se ele não tiver esse país, a mesma batida que teria na favela teria que ter no bairro nobre. Entendeu? Então ele precisa desse país violento, sem regra. Entendeu? Só que esse país não é o que a gente quer. Porque a população economicamente ativa ou está no cemitério ou está no presídio. Entendeu? Ou no emprego informal. É mentira 24 horas por dia. Quando fala do desemprego, o número do governo é inferior à verdade. Para o governo, se você trabalhou nos últimos 7 dias, você está empregado. Então, se você capinou a porta, você está empregado. Entendeu? É verdade. Para o governo,
É o que eu falei, classe média ganha R$141. Entendeu? Para o governo, saúde é botar um médico cubano lá, ó, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de aparato, mesmo que ele não tenha nada para te curar. Mas isso é saúde. Entendeu? Que é mentira 24 horas por dia. Você não tem um governo de esquerda, você não tem ninguém te representando. Hoje, você tem no governo apenas um partido independente de sigla partidária. Em resumo, você tem o BOY, Partido do Boi. Entendeu? Hoje mesmo as alianças são para quê? Para que o governo de esquerda tenha mais tempo de televisão, para que ele prometa mais coisas para você. Nós temos uma presidenta hoje que ela não consegue falar uma frase sem ler o papel, porque é um robô. Entendeu? Ela está ali lendo o que o publicitário falou, ó, o marqueteiro falou, ó, fala isso aqui que dá efeito. Ah, vamos falar o que? Fala hoje que nós vamos prometer saúde. Hoje nós vamos melhorar a saúde pública. Isso dá maior efeito. Entendeu? E o que me deixou muito triste foi ver que nas palestras não, nas passeatas, a periferia não aderiu. A periferia que copia o Playboy para fazer coisa ruim com a própria periferia, na hora que tinha algo até positivo para copiar, não copiou. Entendeu? Porque a gente usa a rede social para marcar treta de futebol. Aí a gente marca. Só que aí na hora de copiar o Playboy, fala, porra, vamos pra rua também. Eu mesmo convidei um montão, falo, vamos, mano, vamos lá, não, essas fitas aí de boy. Eu falei, porra, mano, vai tacar pedra na prefeitura lá. Ah, bagulho de boy. Falei, caralho, mas e a viatura? Vai jogar umas pedras também. Não, mas o bagulho não vira não. Entendeu? Ninguém na favela queria colar. Entendeu? Aí fui, trombei um ou outro lá, mas a maioria que chegou foi os caras que era punk, que era da periferia, mas não era cara do hip hop. E por isso não deu certo, o inimigo não é bobo. Ele sabe que o cara que está segurando a cartolina lá, que está pedindo educação, ele estuda numa universidade pública, universidade federal. Entendeu? Ele sabe que o cara que está lá segurando lá a cartolina, eu quero mais saúde, ele normalmente ele tem até plano de saúde.